começa falando que o governo federal publica a medida provisória que regulamenta as apostas esportivas no Brasil. As empresas conhecidas como bets serão taxadas em 18% sobre a receita obtida com todos os jogos após o pagamento dos prêmios aos jogadores e imposto de renda sobre a premiação. Ou seja, tem um monte de coisa nessa história. A decisão do governo Lula de taxar as apostas esportivas também abriu caminho para a legalização dos jogos de azar no país, como bingos e cassinos. Atualmente, com exceção das apostas online, a prática de jogos de apostas no país, Eduardo Costa, é ilegal. Tem que taxar, tem que liberar. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Esta aposta é ilegal, hipócrita e indecente. A Caixa Econômica Federal tem uns 400 mil jogos. Loterias estaduais têm jogos. A Prefeitura de Belo Horizonte acaba de criar o seu jogo. Então, primeiro eu quero dizer que o governo está de parabéns em taxar as bets. Pelo movimento que elas estão gerando no Brasil, o trem está bom. Você está bom, tem que pagar. Pô, o cara que trabalha com carteira assinada paga. Porque quem está ganhando dinheiro com jogo eletrônico não vai pagar. Mas o melhor da história é escancarar essa possibilidade de legalizar. O jogo do bicho, eu sou doido para entender por que continuam dizendo que o jogo do bicho tem que ser proibido. Se ele é feito, se ele é explorado por gente que quer pegar um por fora, se eu nunca recebi na Itatiaia, e você também não, Júnior, uma pessoa para dizer que jogou no bicho foi trapaceado, uma irregularidade do bicho, nunca teve, nunca tem. Eu não consigo entender. Outra coisa que me revolta é você tirar uma guarnição de polícia militar do serviço de policiamento para ir fechar uma loja de bingo com os velhinhos que estão lá com um aposentado com o seu dinheirinho divertindo, por livre e espontânea vontade. Falta do que fazer, tirar a polícia. E, por fim, o sonho de que isso abra espaço também para a gente ter um cassino lá em Araxá para atrair turistas do mundo inteiro. Os caras, de vez de ir para Vegas, jogar em Araxá. Não pode ser no Jequitinhonha, não? Um lugar mais pobre? Principalmente Almenara, Joaíma, Araçuaí, agora no Telítio, lá que atrai os olhos do mundo, um cassino para desenvolver o Jequitinhonha. Eu acho que essa medida da madrugada de hoje é boa e abre espaço para o fim da hipocrisia no Brasil. Atenção, aqueles que são religiosos, que por isso são contra, aqueles que são contra por convicção. Eu os respeito, tá? E quem está falando isso não é um jogador. Não sei jogar nem baralho. Também não. Eu odeio baralho, inclusive. Ô Marcelo da Fonseca, bom dia para você. Qual que é a sua leitura aí em torno dessa taxação das bets, né? Das casas de apostas esportivas online e também essa abertura aí para talvez uma legalização dos jogos de azar no país. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos do Conversa. Bom dia aos ouvintes. Eu vou abrir uma divergência vocês dois. Eu gosto muito de um baralho, viu? De um buraco, de um truco. Fim de semana na família é bem legal. Eu acho muito importante essa decisão, né? Sou a favor, acho que o governo acertou, porque tem algumas coisas que são difíceis de controlar, né? Tem algumas coisas que vieram para ficar, já está dentro da sociedade, as pessoas gostam, as pessoas usam. Então, talvez a regulamentação ajude a funcionar, né? E ajuda a funcionar com de forma mais qualidade até mesmo. E o principal dessa MP, né, um ponto que me chamou a atenção, é uma das regras que ela coloca, né? A gente acompanhou nos últimos meses alguns escândalos no futebol envolvendo, né, atletas que teriam recebido ofertas de apostadores e tudo mais. Essa MP, ela cria a regra que sócios e acionistas não podem ter participação em organizações esportivas. Então, ela até facilita, né, a fiscalização e tomara que realmente, na prática, consiga impedir algumas irregularidades que estavam acontecendo. Porque uma das coisas mais assustadoras que a gente pode pensar é a gente que torce para algum time, né, vai no campo, se envolve, né, de forma muito apaixonada com algum esporte, de repente descobrir que tudo aquilo ali foi um combinado, né, foi um jogo de interesse, foi um acordo fechado, né, por pessoas envolvidas. Então, tomara que essa regulamentação traga mais transparência, né, e que o dinheiro que seja arrecadado seja destinado também para incentivar coisas boas, práticas boas da sociedade. Ô Rita Mundim, eu até dei uma pesquisada ali, eu não vi muita gritaria das casas de apostas contra essa medida provisória, não. Parece que o medo delas era uma possível proibição, né, dessas apostas aqui no país, e parece que ficaram meio satisfeitas, eu posso dizer assim, já que não tem gritaria, com esses 18%. Qual que é a sua análise aí? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. É o normal, né, Júnior? O que há e o que havia no Brasil é uma grande hipocrisia em relação ao jogo, né? A Caixa Econômica detinha o monopólio do jogo no país. Então, vieram as apostas esportivas. O que o Marcelo falou é muito importante, porque o dono da banca, né, não pode ser dono de um time, digamos assim, com a introdução da SAF. Então, isso facilita a fiscalização, facilita a transparência e vamos, economicamente falando, né, isso é um setor da economia que movimenta bilhões no mundo inteiro. Você pega Mônaco, você pega os Estados Unidos, com o caso de Las Vegas. Então, quer dizer, Minas Gerais, com as suas instâncias hidrominerais, as cidades, as praias, as grandes praias brasileiras. Você pega o Nordeste, né, que tem tanta gente vivendo de auxílio família, de Bolsa Família, etc. Você cria um nicho para desenvolver mão de obras no setor de turismo e movimentar bilhões e bilhões com o turismo no Brasil, com o atrativo do jogo. Então, que seja regulamentado, que seja tributado, isso é o livre-arbítrio, né? É a mesma coisa da gente querer controlar o uso de álcool por maiores de 18 anos. Então, eu acho que é uma evolução, é o fim da hipocrisia, como bem disse o Eduardo, eu disse isso aqui há alguns dias, e que venha, mas que venha de uma forma transparente, legal e com muita fiscalização. O João Vitor Xavier, inclusive, está me lembrando aqui que há uma posição formal, professor Felipe Nunes, do setor pela legalização e pelo pagamento de impostos. Existe uma associação do setor e eles se posicionam formalmente a favor. Então é por isso que eu não achei nenhuma gritaria por parte das empresas, né? Bom dia, qual que é a sua leitura sobre tudo isso aí? Tem arrecadação de imposto aí que pode ajudar lá para frente. Bom dia, Júnior Moreira, todo mundo aqui do Conversa. Prazer estar aqui de novo. Júnior, a pergunta que fica e que a gente precisa responder. Aliás, deixa eu só mandar um abraço pro Romildo, que me trouxe aqui hoje. Ô, Romildo, ele falou, escuto Conversa da Ação todo dia, só sei que é o Felipe Nunes. Tô lá, tal, de vez em quando. Abraço para ele. Mas a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: por que agora? Porque, vamos falar a verdade, esse assunto há muito tempo. Todo mundo já fala de apostas. Se você olhar pro Brasil, dos 20 times de futebol, 19 tem patrocínio de bet. 19. Tem 500 marcas de bet atuando no Brasil hoje. 500? 500. Por que hoje? Por que hoje? Aí tem que olhar para a política. O arcabouço fiscal apresentado pelo governo Lula é um arcabouço fiscal que só fica de pé se tiver arrecadação. Ou seja, não é um arcabouço, não é uma regra fiscal baseada na ideia de corte de gastos. Pelo contrário, o governo só está aumentando os gastos e os investimentos em educação, em programa social, etc. Para manter de pé essa regra que está fazendo o mercado financeiro apostar no governo, tanto que a gente está vendo Ibovespa e dólar funcionando de uma maneira positiva, precisa botar dinheiro no caixa. E como é que põe dinheiro no caixa? Só tem dois jeitos. Ou você aumenta imposto, ou você encontra novas receitas que estão aí perdidas. Sabe uma das receitas que estavam aí perdidas, Júnior Moreira? As apostas esportivas, que movimentam no mercado brasileiro alguma coisa em torno de 220 de estimado, bilhões de reais. Ou seja, esse negócio pode ser enorme, aliás, no mundo, 220 bilhões no mundo. Se a gente fizer a conta dessa taxação do que pode entrar no bolso do governo brasileiro, com essa brincadeirinha, nós estamos falando de 15 bi. Ou seja, para os 150 que o governo precisa para botar o arcabouço de pé, 15 bi viria só dessas apostas. Então, a explicação de por que, nesse momento, o governo está apresentando essa MP é para botar dinheiro dentro do caixa. A estimativa para o ano que vem de 2 bi. Vocês falam de dinheiro demais, hein? É muita grana, né? Dinheiro que a gente não sabe contar. Eu já fui caixa de banco, era especialista em mexer no dinheiro dos outros o dia inteiro e ir embora para casa com a condução. Diga, Rita, para a gente arrematar isso, manda aí. Eu só quero reforçar o ponto de vista do Felipe, que ele está absolutamente correto, coberto de razão. O arcabouço só fica de pé se aumentar a arrecadação de impostos. E ontem foi uma chuva, né? O juro sobre capital próprio vai ser extinto a partir de 2024. E era uma forma de remuneração de acionistas de empresas. Então, eles estão pegando dinheiro de tudo quanto é jeito, porque essa é a lógica do arcabouço que eu venho falando aqui desde que ele foi apresentado. Esse arcabouço, o foco dele é no aumento de receita e não no corte de despesa. Pessoal, olha